Olha só que interessante. No Brasil, a linha que separa uma cerimônia de casamento religiosa de um contrato civil pode ser bem mais fina do que a gente imagina. Vamos dar uma olhada em como a fé e a lei podem se encontrar em um único momento, com um único sim. E aí fica a pergunta, né? Aquele sim dito no altar pode valer tanto para a igreja quanto para o cartório tudo de uma vez? A resposta é sim, e isso é possível por causa de uma figura jurídica bem particular aqui do Brasil. Vamos descobrir quem é? E para a gente entender como essa mágica acontece, a gente precisa conhecer a peça-chave dessa história, o chamado juiz de paz eclesiástico. Tá, mas o que é um juiz de paz eclesiástico? Pensa assim, é um ministro religioso, um pastor, por exemplo, que tem uma qualificação para ter uma dupla função. Ele faz a cerimônia religiosa e, ao mesmo tempo, pode dar a ela o mesmo efeito de um casamento civil. É tipo um dois em um, sabe? Dois processos resolvidos num só momento. A grande sacada aqui é a praticidade. Imagina só a cena. O ministro celebra a união religiosa, com toda a bênção, e logo em seguida, sem que o casal precise sair do lugar, ele assume a autoridade civil e pronto, oficializa o casamento perante a lei. Tudo ali mesmo, no altar. E isso pode mesmo? Sim, pode. Não é algo tirado do nada. Existe toda uma base legal que permite isso, que vai desde a nossa Constituição Federal até leis específicas e artigos do Código Civil. Ou seja, está tudo previsto na legislação. Mas calma lá. Ter essa autoridade não significa ter todos os poderes. E é aqui que os limites precisam ficar muito claros. Vamos ver o que essa função realmente permite e, mais importante, o que ela não permite de jeito nenhum. O ponto crucial é justamente este. Esse título não é um passe livre. Ele concede uma autoridade muito, mas muito específica e estritamente delimitada. A própria definição já diz tudo. Ele é, antes de mais nada, uma autoridade eclesiástica, ou seja, religiosa, com uma aptidão bem específica, a realização de casamentos. Essa é a sua principal e única função. E para não deixar nenhuma dúvida, o contraste vem logo em seguida, bem direto. Esse título não transforma o ministro em autoridade policial ou legislativa e, o mais importante, ele não goza de direitos especiais. As fronteiras são muito bem definidas. Colocando lado a lado fica ainda mais fácil de visualizar. O que ele pode fazer? Celebrar casamentos com efeito civil, verificar a papelada toda. O que ele não pode? Agir como policial, como político, como um juiz num tribunal. Nada disso. A atuação se restringe totalmente ao ato do casamento. Certo, mas então como um ministro religioso consegue essa qualificação? Qual é o caminho das pedras para obter esse título? Bom, não é tão simples. Existem 4 pré-requisitos essenciais. Primeiro, o ministro precisa ser credenciado na sua denominação. Segundo, a igreja precisa ter um CNPJ, estar toda regularizada. Terceiro, ele tem que ser membro ativo de uma associação de classe. E claro, por último, precisa ter o documento que o qualifica para a função. E como se consegue esse documento de qualificação? O caminho mais comum é através de um curso de formação específico, que vai preparar o ministro para lidar com essas novas responsabilidades legais. E se a gente dá uma espiada na grade do curso, dá para ver bem essa dupla natureza. Tem matérias como direito de família e direito eclesiástico, mas também tem oratória e até símbolos da justiça. É uma formação que realmente tenta unir o mundo legal e o mundo cerimonial. Agora, a gente chega na parte mais sutil e talvez a mais crítica dessa análise. A gente precisa entender a real natureza dessa qualificação. É hora de ler as entrelinhas. Para entender o status desse título, primeiro a gente precisa saber o que é um curso livre. No Brasil, essa é uma modalidade de educação não formal. Além disso, que esse tipo de curso não precisa de autorização do Ministério da Educação, o MEC, nem para funcionar, nem para ser reconhecido depois. E aqui vem o pulo do gato. Este curso é explicitamente descrito como não reconhecido pelo MEC. Isso é super importante porque coloca ele totalmente fora do sistema de ensino formal do governo. O próximo termo-chave é título honorífico. O que é isso? Basicamente, é um título concedido como uma honra, um reconhecimento. Ele não vem acompanhado dos deveres, privilégios ou do status de um cargo oficial do governo. E aqui, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. O próprio material explica por que o título é honorífico. É porque a legislação brasileira, na verdade, já permite que todo ministro do Evangelho celebre casamentos com efeito civil.
O curso, então, serve mais para organizar e treinar para uma função que, na teoria, já existe na lei. Então, vamos resumir a história. O que a gente tem aqui é um título eclesiástico não governamental que vem de um curso livre sem reconhecimento do MEC. Ele serve para treinar e, digamos, formalizar uma prática que, no frigir dos ovos, já é permitida pela lei brasileira. E isso tudo nos leva à reflexão final. Essa qualificação é de fato uma ponte prática entre a fé e a lei, ou acaba sendo um título com mais peso simbólico, mais de honra, do que de autoridade de fato? A resposta, talvez, não esteja tanto na lei, mas no valor que cada comunidade decide atribuir a ele.